Bem, vamos só entender o seguinte: o Parlamento Europeu é uma evolução no sistema da União Europeia, que começa com uma união fronteiriça, depois começa com uma união de trânsito de cidadãos da Europa, né, com um passaporte, claro que é nacional, no entanto, já com uma referência de trânsito livre entre os países europeus, ou seja, os países deixam de cobrar os passaportes. Então começa com uma união comercial, depois com uma união de passaportes, depois começa com uma série de uniões aí em termos de regras de tráfego, de trânsito, perdão. E então foi um sistema gradual. Eventualmente eles chegaram a criar um parlamento para representar os interesses que são comuns a esses hoje 27 países. Lembrando que não foram 27 países no começo. E todo o processo de criação de todas essas uniões, né, ou seja, esses acordos que unificavam, foram referendados pelas populações. Tá. Então foram diversos referendos que ocorreram nos últimos 20, 30 e continuam ocorrendo até hoje. Qualquer coisa, quando há uma grande sondagem, um grande novo acordo que vai dar mais poder ao parlamento, ele tem que ser referendado pelos 27 países membros. Então, a cada novo país fica mais difícil de você ter uma maioria. Ali, De qualquer maneira, lograram o sucesso de criar um parlamento e eu diria que isso é no estágio final que estamos agora percebendo. E esse parlamento, ele define essas políticas públicas comuns, ao mesmo tempo que estabelece acordos que são comuns entre os países. Agora, no princípio, você fala assim, mas é interessante ter isso. E só lembrando também, esse parlamento ele não tem cobrança direta da população. Ou seja, não existe um imposto de renda do parlamento que incide sobre os cidadãos. Quem financia o parlamento são os Estados-membros individualmente. Então, indiretamente, o cidadão está financiando. Indiretamente, sim. Mas há uma dependência dos governos locais de financiarem o parlamento. Então, por isso que também o parlamento acaba tendo um crivo de estabilidade monetária, né, estabilidade fiscal, para que eles possam pagar o próprio parlamento da União Europeia. Bom, isso dito, eu diria que essa é estrutura por trás. Mas o que eu diria que tem sido a perversidade desse parlamento? É que ele se transformou, na verdade, numa União Soviética. Ele unificou, e muitos daqueles que foram eleitos nas eleições passadas, as primeiras eleições do parlamento, lembrando, a social-democracia, após a queda do Muro de Berlim, a social-democracia no continente europeu foi dominante, né? Foi no mínimo aí 20%, 30% de cada eleição e às vezes chegava a ter maioria de diversas vezes. E isso foi nesse contexto que foi criado o Parlamento Europeu. Então, a maioria daquelas primeiros pleitos eleitorais, aqueles que foram eleitos eram socialistas, social-democrata, de um viés de esquerda. Claro que tem lá liberais, tem conservadores, mas estavam em minoria. E o que aconteceu nesses últimos anos é que não só essas políticas socialistas e sociais-democratas foram crescendo dentro do Parlamento Europeu, e agora que estamos vendo uma rebordosa, né? Tivemos o Brexit como um primeiro movimento contrário a esse excesso de regulamentação, a esse fechamento praticamente da Europa para a liberdade econômica e incutindo o socialismo gradual. E agora estamos vendo a rebordosa, tanto no sentido econômico quanto no sentido político e social. E eu acho que os gatilhos que a gente pode evidenciar aqui, nós conversamos isso antes da abertura do programa, era aquelas políticas de inclusão de imigração, que acho que a política imigratória é totalmente perversa, contra a Europa, euro-destrutiva, né? Você tem isso como primeiro plano. Depois você tem reação contra essas políticas ambientais, políticas progressistas que vêm junto com isso, né? E em terceiro plano, diria, tem essas questões de guerra e conflitos que têm gerado aí uma série de entreveros, uma série de levantes com relação à postura do Parlamento Europeu, OTAN, envolvimento da OTAN, nessa questão geopolítica. Então, eu diria que isso tudo é o que meio que entornou o caldo aí para que a população local comece a eleger uma proposta diferenciada daquela que está gerando esses conflitos todos.
Vamos dar uma olhada como é que ficou, então, o mapa das cadeiras lá no Parlamento Europeu, para a gente poder comentar os principais números. Pode colocar aí na tela cheia, tá aí? Aí você tem, são 720 assentos, ou seja, né, aqui no Brasil nós temos uma Câmara com 513, né, Luiz? E o Senado com 81. E no Parlamento Europeu, 27 países e 720 assentos para os representantes. E aí você tem ali embaixo o que tem de variação em cada partido, né? Sei que ainda tem um número ou outro que pode variar, porque eles estavam ainda fechando, né, essas apurações, mas você tem ali o partido europeu, né, o partido People's Party, né? Você tem ali um aumento de 10 posições, né? Então ele cresceu. Os socialistas perderam 4 assentos. Depois você tem ali em amarelo o Renovação, que perdeu 23, foi o que mais decresceu aí. E um outro partido que diminuiu bastante, que me chamou a atenção, foram os Verdes. Tá ali embaixo os Greens, perderam 18 cadeiras. E lá embaixo, os que ainda estão não definidos, né, não alinhados, um aumento de 38%, de 38 cadeiras, perdão, para esses chamados independentes, vamos dizer assim. Aí depois nós temos os quadros de Alemanha, França e Itália, e também a Espanha, né? A Espanha foi um que também chamou a atenção juntamente com a Alemanha e a França, onde houve uma mudança muito forte do perfil, né? Indo mais à direita, dando essa guinada conservadora, como nós já mostramos aí numa manchete anterior. E Portugal, por outro lado, que acabou de ter uma vitória da direita, né? Ou da centro-direita nas eleições que nós já comentamos aqui, teve a vitória dos socialistas. Jean Turco, você até como alguém aí bem próximo, né, da Europa, com a sua ascendência italiana, como é que acompanhou essas eleições neste final de semana? O que você tem a dizer para nós dessa mudança aí, né, desse choque de realidade, talvez, que muita gente está tomando com, talvez, esse pêndulo indo mais à direita? Então, diria que foi um terremoto esperado, previsto, na verdade. Explicando um pouco como funciona, quais são as funções do Parlamento Europeu primeiro, né? O Parlamento Europeu é um parlamento, como se fosse aqui o Congresso, certo? Os órgãos mais famosos que as pessoas devem conhecer, acompanhando a TV, as notícias, são o Parlamento Europeu e a Comissão Europeia. A Comissão Europeia é o governo, praticamente. Muitos devem saber, já ficou famoso até o grande público, o nome da Ursula von der Leyen, que é a chefe de governo da Comissão Europeia. O presidente do Parlamento Europeu atualmente é Roberta Metsola, que é um italiano, e o Parlamento como funciona é eleito dessa forma nos vários países, com algumas diferenças, obviamente, né? Primeiro, os candidatos não são candidatos na Europa inteira, mas são candidatos em cada país, cada um segundo seu sistema eleitoral. Então, inclusive, dentro de cada país, muitos são candidatos em algumas regiões menores de cada país. Aí, como você muito bem mostrou, são 720 vagas por mais ou menos 300 milhões de habitantes. Agora, essas vagas o número das vagas é definido por país, pelo tamanho do país. Então, países maiores têm mais assentos, países menores têm menos assentos. O país com menos assentos é Malta, que é um país minúsculo, uma ilha, com 6 assentos, e o país que tem mais assentos é a Alemanha, que é o maior país da União Europeia, com 80 milhões de habitantes, e tem 96 assentos. Aí não existem partidos europeus, o que existem são partidos nacionais, ok? Agora, quando os deputados são eleitos aí dentro do Parlamento Europeu, como você está mostrando essa nomenclatura aí, existem grupos parlamentares, 7 grupos parlamentares. O primeiro aí, o PPE chamado, são os partidos populares. Os partidos populares o que são? São as famílias dos partidos de centro-direita. Vem daquela tradição europeia dos partidos, a CDU, da Angela Merkel, partidos de centro-direita geralmente católicos. Na Itália tinha a mesma coisa, a CDU, a Democrazia Cristiana, etc. Hoje lá dentro tem o partido, por exemplo, Forza Italia, de Berlusconi, que agora não tem mais, obviamente, mas está lá no PPE. Depois você tem os sociais-democratas, por exemplo, onde tem o partido de Olaf Scholz, que é exatamente o PSDB, esquerda moderada, como se fosse da Alemanha. Depois tem os conservadores, onde tem
por exemplo, atualmente Fratelli d'Italia, o partido da Giorgia Meloni, a primeira-ministra da Itália, e outros partidos. Este Identidade e Democracia é o partido mais à direita ainda. É o partido onde tem, por exemplo, a Lega, a Liga Norte na Itália e a Frente Nacional francesa. Aí tem os verdes, tem a esquerda, etc. O que faz o Parlamento Europeu? Faz a atividade normal de qualquer parlamento, legislativa, de fiscalização também da Comissão, aprova o orçamento, etc., compõe junto com o Executivo, o Governo, a Comissão, então, as políticas públicas, né, da União Europeia. Lembrando que, obviamente, afinal, quem decide, em muitos casos, é a Comissão, onde aí tem uma divisão de poderes e de ministérios, se fala secretários, também por forças políticas, mas também com base na força do país. Agora, o que teve? Foi um terremoto por quê? Porque foi uma vitória enorme e praticamente em todos os países, inclusive dentro de cada país. Se as pessoas olharem os mapas eleitorais, dentro de cada país, a direita ganhou de forma muito, muito difusa. Não muito em algumas regiões, outras não. Aconteceu isso na Itália, aconteceu na França, aconteceu na Espanha, etc. Ao ponto que, na Alemanha menos, já teve uma divisão maior, ao ponto que foi um terremoto tão grande, ao ponto que o mesmo Macron, o presidente da República Francesa, já dissolveu, como todo mundo deve ter visto nesses dias, dissolveu o parlamento e convocou novas eleições. Então, por quê? Porque realmente ele perdeu de fato politicamente essas eleições, a oposição ganhou o triplo dos votos dele, né? Então ele convocou as novas eleições, onde, atenção, como a França atualmente é um dos países, obviamente, maiores e mais poderosos da União Europeia, como a França é um sistema semipresidencialista, o que acontece lá? Agora terá, final de junho, as eleições então do parlamento, da Assembleia Nacional da França. Macron é o presidente, ele continua. Então o que poderia acontecer? Caso se replique um voto similar, ou seja, as pessoas votem à direita, o que poderia acontecer? Que o primeiro-ministro seja de direita, por exemplo, Le Pen, ou um jovem de 28 anos que acabaram de colocar como secretário, etc., e o presidente seja Macron, de centro-esquerda, gerando o que se chama lá de coabitação, quando você tem um presidente, um primeiro-ministro de ideologias políticas diferentes. Agora, a grande pergunta é por que a mesma coisa aconteceu na Bélgica. Então, dois países, a Bélgica, o primeiro-ministro já deu suas demissões na mão do rei. Na Alemanha, Olaf Scholz, centro-esquerda, PSDB de lá, não obstante tenha tido uma derrota também enorme, escolheu não convocar novas eleições, mas muito provavelmente agora a candidatura dele, a liderança dele nas próximas eleições já está em jogo. Na Espanha também, nós temos um partido de esquerda e a direita ganhou nossas eleições, então a direita agora está pressionando para que o governo também convoque novas eleições. Agora, por que Macron fez isso? Obviamente tem várias hipóteses e especulações. Por um lado, pode ser simplesmente que ele prefira eventualmente remeter o mandato na mão do povo e morrer de uma morte mais rápida que morrer de uma morte lenta até 2027, quando terá novas eleições presidenciais. No sentido, eu não vou tentar governar neste clima político com uma direita fortalecida que vai fazer oposição e pressão sempre mais forte, me remeto ao povo que decide se tem a confiança para governar ou não. Ou, atenção, um segundo cenário possível, ele pode ter feito isso para, intencionalmente, fazer com que a direita ganhe as eleições agora, aí a direita já tenha uma experiência de governo e acabe se desgastando um pouco, para que em 2027, quando terminará o mandato de Macron, ele possa falar algo do tipo: vocês realmente querem ser governados por estes aqui, que é agora, de junho de 2024 até 2027, provavelmente daqui até lá podem ter feito alguma coisa ruim, podem ter desiludido a população e se desgastado um pouco, então para chamar dentro do governo. Por quê? Porque nós sabemos que quando você está na oposição, criticar é mais fácil. Quando você está no governo, você se desgasta. Geralmente, inclusive, então, este voto europeu tem várias variáveis, como muito bem o deputado falou, a guerra na Ucrânia, os custos da energia que aumentaram demais, as políticas verdes, então, os movimentos de agricultores na Holanda, na França, etc. Mas também tem uma questão de que sempre, em parte, se vota contra
o governo atual no cargo, o incumbente. Aconteceu isso então na Alemanha, na França, na Espanha, etc. E a única exceção talvez nesse sentido é a Itália, onde Giorgia Meloni está no governo de direita e, mesmo assim, nas eleições europeias ganhou a direita também, confirmando e aumentando o número de votos, que é um dado sensacional para um governo que está no cargo. Então, mostrando que a população gostou, está gostando, etc. E lembrando que isso pode ter, eventualmente, no longo prazo, até repercussões para o Brasil. Porque daqui a 6 meses terá, depois, as eleições, a nomeação, eleições não populares, não é o povo que escolhe, do comissário da comissão, então Ursula von der Leyen, que se recandidatou, mas agora vamos ver, porque de fato é verdade que a direita ganhou muito, mas na verdade aumentou mais. Agora o partido principal continua, o grupo principal continua sendo o PP, o Partido Popular Europeu, que é exatamente aquele da von der Leyen. E aí veremos se continuará ela, se continuará tendo que se aliar à direita, etc. Um eventual impacto para o Brasil, qual é? O fato que estes partidos são mais eurocéticos, são mais nacionalistas, mais protecionistas, mais contra, por exemplo, o famoso acordo União Europeia-Mercosul, que já está sepultado aqui internamente também por Lula. Mas esses países também podem ser mais contra ainda. Muito bem, como tanto o Luiz como o Jean Turco citaram, né, essas eleições são locais, né, são em cada país, e aí a gente vai dar uma olhada em alguns mapas de países aí que tiveram esses resultados surpreendentes. Por exemplo, na Espanha, temos aí o mapa do resultado, você vê a comparação, né, com a eleição anterior, e agora o azul predominando ali em cima, ou seja, é por isso que há essa pressão, inclusive, para que o primeiro-ministro espanhol, que é de esquerda, também faça a mesma coisa que o Macron fez na França, que é o quê? Convocar novas eleições para que a vontade popular esteja refletida no seu parlamento local, no seu parlamento nacional, no caso aí da Espanha. Temos também o mapa da Alemanha, que aconteceu uma coisa curiosa, né? Você tem ali a parte em azul, que é exatamente o que era a antiga Alemanha Oriental. Ou seja, quem foi lá atrás governado pelos comunistas votou em peso na direita. E o outro lado, o lado ocidental, acabou votando em outros candidatos, mais essa centro-direita, né, que acabou mantendo o controle total, mas não chega a ser curioso, né, essa divisão aí bem simétrica com o que era antigamente as duas Alemanhas. E temos também a França, com um mapa aí todo, essa cor aí marrom, que mostra a vitória da direita, o pessoal lá da Marine Le Pen, e que causou essa reação aí do Emmanuel Macron com a convocação de novas eleições. Vamos dar uma olhadinha aí num vídeo do pessoal comemorando o resultado na França após a divulgação do resultado. O Felipe já estava entoando a Marselhesa aqui. Revolucionário jacobino. Ô, Lobauer, você que também é bem ligado aí nessa questão toda internacional, né? A gente já falou bastante desse pêndulo mundial, né? Já falou de Milley, tudo indica aí o Trump bem encaminhado nos Estados Unidos, e muitos políticos brasileiros comentaram esse resultado de ontem, também já projetando o Brasil em 2026. E até nessas eleições de agora, né? Como é que você está notando aí esse movimento global, eu diria, né? Eu acho que esse pêndulo até está mais rápido entre direita e esquerda, né? Você tem alguma opinião? Tenho muitas opiniões. Esses últimos 15 minutos aqui deu uma quantidade enorme de coisas interessantes que eu queria comentar, mas vou tentar organizar o raciocínio aqui. Começando pela sua pergunta, eu acho que cada um desses ambientes políticos é um pouco diferente, né? Assim, existe realmente essa polarização universal, mas quando você aprofunda um pouco quadro a quadro, aí você vê que são ambientes muito diferentes, histórias diferentes, sistemas políticos diferentes. E no caso europeu, para a gente ficar no tema, o que eu acho que ajuda a explicar esse fenômeno de mudança aí, que não é novo, porque se você olhar
o processo de pendular de conservadores e social-democratas, que é o core da diferença entre um lado e outro, né? Nos últimos 40 anos, ele foi acontecendo em todos os países europeus. Vai e volta, é quase que um sinal de maturidade das democracias europeias. O que aconteceu nesse período recente da história e agora nessas eleições é que, adaptando-se aos principais países europeus de uma forma comparativa, é que os partidos de centro, social-democracia, na Alemanha, na França, na Itália, na Espanha, e a centro-direita, que seriam os democratas cristãos, o Partido Popular, o Renaissance francês, que era antes o Rapprochement, quer dizer, não importa as denominações que tem, esse centro ficou muito parecido um lado com o outro. Social-democratas e centro são quase iguais. E as populações se cansaram disso. Então você vê em todos esses países principais, Itália, Espanha, Alemanha e França, o Reino Unido a gente separa porque saiu, mas também tem um fenômeno semelhante acontecendo, esse miolo está desgastado. As pautas ficaram velhas. Então, o que surgiu aqui? Ou um radicalismo para a esquerda, ou um para a direita. Eu usei a palavra radical, não usei a palavra extremo, porque também é muito diferente uma coisa da outra. Ultradireita estão falando agora. Do ponto de vista científico, uma coisa é você falar far right, né, que é extrema direita, porque nossa imprensa também usa muito, e usa por copismo, não sabe muito bem o que está falando. Então acho muito importante colocar o que está acontecendo. O que está acontecendo é que a direita, aquela que era, vamos pegar o caso alemão, o CDU, Democracia Cristã, que se desgastou nos últimos anos porque ficou muito centro, a direita original desse país migrou, caso do AfD. O Alternative für Deutschland é nada mais, nada menos do que uma migração importante do CDU para a direita. Não é esse negócio de neonazismo, essa coisa, xenofobia radical. Evidentemente que sempre tem um outro ali, né? outro, como tem stalinista dentro do PT, né? Do ponto de vista mais macro, você tem um fortalecimento desses partidos de direita de verdade. Então acho muito importante colocar nesse debate que esse negócio de extrema direita está errado do ponto de vista conceitual. E não sou eu que estou falando, vamos pegar alguns autores. Vamos pegar um holandês, cientista político importante, que é o Cas Mudde, por exemplo, que hoje é professor nos Estados Unidos, ou pegar um francês, para ficar dentro do ambiente europeu, o Jean-Yves Camus, por exemplo, que é um cientista político francês que estuda o ambiente da extrema-direita, ou um historiador como o Nicolas Le Bourg também, que também tem obras sobre a extrema-direita. O que eles dizem? Primeiro, a utilização do termo extrema-direita é geralmente utilizada politicamente e não cientificamente. Politicamente para desqualificar as diferentes matizes nacionais. E se a gente quiser discutir aqui o que é nacionalismo, também vale mais um programa inteiro. Porque o nacionalismo não é uma coisa simples, basicamente é assim, você defender interesses nacionais mais tradicionais. Mas tem nacionalismo radical e tem nacionalismo extremo e tem nacionalismo que defende políticas nacionais, menos integrativas, vamos colocar assim. Então, começa daí. O extrema-direita, stricto sensu, é um partido que diz que quer a volta do nazismo, um partido que diz que quer a volta do fascismo. Isso é a extrema-direita. Nenhum desses partidos que ganhou as eleições agora tem esse perfil. Eles são partidos de direita, com pautas muito específicas. Para você ser chamado de, segundo esses autores, de extrema-direita, você tem que juntar 5 características simultâneas: nacionalismo, autoritarismo, populismo, xenofobia e tradicionalismo/fundamentalismo. Porque tradição é uma coisa, fundamentalismo é outra. Você pode defender tradições num ambiente democrático, por conservadorismo. Agora, se você for fundamentalista e juntar com todos esses 4 itens, populismo, autoritarismo, nacionalismo e tal, você tem o extrema-direita. E se você quiser ser realmente, conceitualmente, nazista ou fascista, você tem que juntar mais 3 características. Militarismo
imperialismo e sindicalismo. Opa. Então, não é difícil de entender. Você põe no papel e fala, esses partidos que ganharam na Alemanha, vamos colocar mais uma observação também. Esses partidos esses representantes que ganharam para representação no Parlamento Europeu, como você colocou. Uma coisa são as eleições nacionais, a outra são a eleição europeia. A Europa, abrindo um parênteses, um colchetes, a Europa é um Estado híbrido. Ela tem 3 dimensões de poder. Uma de comissões, ou seja, políticas comuns, que são as comissões no Executivo, e o Parlamento Europeu, que legisla sobre políticas comuns, por exemplo, política agrícola. Não existe política agrícola finlandesa, não existe política agrícola portuguesa, só existe política agrícola europeia. E o parlamento legisla sobre política agrícola. Mas você tem mais 2 instâncias que não são europeias, que é a de cooperação, por exemplo, as justiças. Você tem uma justiça penal grega e uma justiça penal alemã. Penas diferentes para crimes iguais. E você tem uma terceira, que é a política de coordenação, que é a política externa. Você tem uma política externa europeia, mas os países também têm a sua própria política externa. Isso é a Europa. Isso é tão difícil de entender. E eu volto à questão nacional para pegar o caso francês que o Jean Turco explicou tão bem. Por que a França, e por que o presidente francês tomou a decisão de convocar eleições? Por que isso aconteceu nos outros países? Porque o regime francês é diferente. Ele é semipresidencialista, assim como Portugal. Tem um presidente que tem poder de governo e capacidade de dissolver e atuar no executivo. Então, é uma característica francesa e portuguesa. Poderia acontecer na Alemanha, poderia acontecer na Espanha, poderia, mas ali é o primeiro-ministro e só, não tem um presidente ativo, ele tem um presidente, a rainha da Inglaterra. Então, por isso que não aconteceu nos outros países, como o Jean Turco explicou. O caso francês é emblemático porque o presidente executivo ele vai ficar até 2027, então ele precisa garantir o seu governo parlamentar que tem um primeiro-ministro, que pode ser grande possibilidade que não seja do mesmo partido dele. Então, para esclarecer que a Europa é uma coisa e as nações são outras. E que esse movimento, para tentar fechar o raciocínio, esse movimento que aconteceu agora, político em vários países, nos 5 principais, é de fortalecimento dos partidos de direita e não mais do centro-direita. Esse negócio de extrema-direita não se aplica, está errado. Assim como não se aplicaria se você utilizasse o termo extrema-esquerda. A não ser que você estivesse falando de partidos que promovem o stalinismo, que promovem a socialização dos meios de produção e o partido único. Coisa que deve ter um ou outro maluco ali no Parlamento Europeu que prega, naquele grupo dos independentes, mas os partidos de esquerda radical também não pregam a ruptura das instituições, não pregam o populismo, não pregam... Se pregassem, seriam extrema esquerda. Isso que eu acho que a gente tem que voltar a estudar de forma criteriosa, porque senão fica um negócio horroroso de você entender.